Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gael e hoje a gente vai falar de um tema que tem sido cada vez mais recorrente na mídia, sejam jornais, revistas, na TV e até nas provas que você faz por aí, que são os aquíferos. Tá? O que é a água subterrânea, como ela se armazena, como ela se transmite, né, no subsolo. E nada mais justo começar pelo começo, o conceito de aquífero. O que é um aquífero? O aquífero é uma formação geológica que armazena e permite a circulação de água subterrânea, água no subsolo. Tá? É da onde a gente pode extrair do subsolo água durante um determinado período de tempo, preferencialmente de forma que seja economicamente sustentável e também que gere o menor impacto possível. Então tem que ser sustentável não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista ambiental também. E por ser água subterrânea, e você lembrando lá de algo que você viu no colégio, que deve ter visto em vários momentos da vida, ou ainda vai ver, a água subterrânea faz parte sim do ciclo hidrológico, do ciclo da água. Tá? Então quando a gente olha o ciclo da água, vocês devem estar vendo a figurinha aí agora, a gente sempre aprende principalmente do que? A água do oceano evapora, se condensa na forma de nuvens, são transportadas pelo vento, e aí ocorre a precipitação dessa água, formando a chuva. Essa chuva abastece os rios, etc. Não na minha época, talvez não tanto, hoje eu imagino que sim. Às vezes a gente não fala tanto da componente subterrânea. Essa água vai infiltrar no solo, onde não tem lagos ou rios, e vai infiltrar nesses poros do solo até chegar nas rochas e formar uma zona que a gente chama de zona saturada, onde está azulzinho aí embaixo da terra na figura. O que é a zona saturada? É a linha a partir da qual se a gente descer em profundidade, todos os poros do solo ou da rocha vão estar preenchidos de água. Ou seja, a gente vai ter uma rocha que cada espacinho em branco dela, cada espacinho que sobra está preenchido por água. É como se fosse uma esponja cheia d'água. Isso é a zona saturada. Então, a partir dessa linha tracejada azul, dali para baixo, onde está azulado, tudo que está azulado está cheio de água. Então, todo o solo e toda a rocha que está ali está cheia de água e é isso que a gente chama de aquífero. Quando essa linha tracejada, que é o nível d'água, o nível da zona saturada, ele cruza com a superfície do planeta, o relevo da superfície cruza com a zona saturada, a gente tem a água aflorando. E quando a água aflora na superfície, o que a gente tem? Uma nascente. Então as nascentes que a gente tem é justamente quando esse nível saturado, essa linha em que toda a nossa rocha e solo está cheio de água, intercepta a superfície, quando ele cruza com a superfície. E a mesma coisa acontece quando esse nível cruza o leito de um rio, cruza um lago, como aparece na figura, ou chega no oceano. A gente vai ter a água subterrânea saindo dentro de um lago, dentro de um rio e dentro do oceano. Então, fica evidente que a gente não pode pensar nos aquíferos de forma isolada. A gente tem que pensar nos aquíferos de forma sistêmica, como parte da integração entre os sistemas litosfera, ou seja, as rochas e o solo, a hidrosfera, todo o ciclo da água, como a gente entende, seja subterrâneo ou não subterrâneo, a atmosfera, porque a gente viu que na atmosfera está o ciclo da água também, a água evapora, a água que pode ter sido subterrânea em algum momento, e a biosfera, afinal somos seres vivos e dependemos de água. Então a água está dentro do nosso corpo agora e é fundamental para a vida de toda a nossa fauna, de nossa flora, inclusive a gente. Tá? Então não existe aquífero sem rocha. Não existe aquífero sem rocha ou solo, né? Os aquíferos que vão controlar, de certa forma, muitas das reservas de água, sejam essas reservas de água superficiais ou subsuperficiais, sejam subterrâneas. Por quê? Porque, como a gente viu, a água subterrânea também ajuda a abastecer os rios da sua região, ajuda a abastecer os lagos da sua região. Então está tudo conectado. Como eu sempre falo aqui, tudo está conectado nesse planeta. E toda essa água subterrânea, ela sofre influência da dinâmica interna do planeta Terra e também da dinâmica externa do planeta Terra, mas não só isso, também da nossa ação antropogênica, da nossa ação humana. Por que é importante a gente estudar os aquíferos? Primeiro, do ponto de vista estratégico, a gente precisa beber água, a gente precisa abastecer cidades com centenas, milhões de pessoas. Então, muitas vezes, a água subterrânea é a saída para abastecer a sua cidade. E do segundo ponto de vista, para qualquer projeto ambiental, para qualquer projeto de engenharia, seja você vai perfurar um túnel, fazer um viaduto ou construir uma estrada, você tem que saber como a rocha e o solo, onde tu vai construir tudo isso, está em relação à água.
Então tem água no sistema, não tem água no sistema. Quando eu vou perfurar meu túnel, vai sair água da perfuração. Qual que é a profundidade que está o nível d'água? A partir de que profundidade do solo e da rocha eu vou ter todos os poros preenchidos por água? Tudo isso é fundamental em termos de segurança da tua obra, do teu projeto de engenharia, mas também do ponto de vista estratégico, de custo, de projeto mesmo, tá? E aí você olha aqui, como eu falei, todo o aquífero depende do solo e da rocha. Então, quando a gente olha o mapa geológico do estado de São Paulo e o mapa geomorfológico do estado de São Paulo, eles têm diferenças de cores, eles têm diferenças de divisões, mas de modo geral eles seguem um mesmo traçado parecido, eles têm várias similaridades, porque geologia e geomorfologia caminham juntas. E quando a gente olha o mapa geomorfológico e depois o hidrogeológico, a gente sente o mesmo sentimento, digamos assim. Apesar de serem mapas diferentes, com classificações diferentes e usos diferentes, a gente vê que os contornos gerais são muito parecidos. Por quê? Porque a hidrogeologia, ou seja, os aquíferos de uma região, são dependentes diretamente da geologia de uma região. Tá? E quem estuda isso? Quem estuda os aquíferos? Bem, a ciência que estuda os aquíferos é a hidrogeologia, ou seja, água e geologia, não podia ser diferente. Tá? A hidrogeologia vai se preocupar com o movimento dessas águas, ou seja, como circulam os fluidos dentro do interior desses aquíferos. Vai se preocupar com o volume, qual a capacidade de armazenamento desse aquífero. Quanto à distribuição, onde é a zona que esse aquífero é recarregado e onde ele descarrega as suas águas. Tá? Onde ele recebe água e onde ele perde água, onde ele bota água em outro lugar. E a qualidade, qual que é o uso que eu posso dar para essa água? Naturalmente, essa água é própria para o consumo? Ah, não, vai precisar de tratamento. Naturalmente, essa água pode ser útil para a minha indústria? Talvez sim, talvez não, porque tem propriedades químicas específicas. E com isso, a hidrogeologia geralmente se divide em 3 grandes áreas. A hidrodinâmica, que está relacionada com a dinâmica, com o movimento da água subterrânea, para onde ela vai, de onde ela vem. A hidroquímica, que está preocupada com a qualidade, com a composição química da água subterrânea. Pegou uma amostra, analisou qual que é a química dessa água. E a hidrogeoquímica, que vai traçar as correlações entre a química da água com a química da rocha que ela está contida. Quanto da rocha está se passando para essa água e vice-versa. Por que essa água tem essa química que tem? Tem uma relação direta com a rocha? Muito provavelmente. Tá? Esse estudo da hidrogeologia vai nos permitir entender um pouco melhor como são os aquíferos. E a gente já viu que os aquíferos são fundamentais, são recursos estratégicos aí para a sua cidade, para a sua indústria, para o seu negócio, para o seu projeto. Tá? Então, talvez você não tenha um poço na sua casa, mas talvez várias empresas que você consome, vários produtos que você consome, vêm de lugares que dependem da água subterrânea para operar, principalmente em termos de alimento, por exemplo, na agricultura. Então, uma forma de classificar os aquíferos é quanto à sua geometria, quanto à sua forma, quanto à sua questão espacial, digamos assim. Que é que a gente divide em aquíferos confinados, tá? Ali onde está azulzinho, perto, seguindo a letra A em direção ao fundo desse perfil, e os aquíferos livres, que seriam representados pela parte mais clara desse bloco diagrama. O que é um aquífero livre? O aquífero livre, a gente tem os poros cheios de água, a zona saturada desse solo, dessa rocha, em contato direto com a superfície. A gente vê que a camada mais clara, ela tem um nível d'água ali pontilhado, e toda a água que está ali está em contato direto com a superfície. Ou seja, eu estou caminhando aqui, derrubo minha Coca-Cola, ela vai infiltrar no solo, vai infiltrar na rocha e vai chegar até o aquífero. É muito pouco minha Coca-Cola, mas pense em termos de outro elemento, um grande derrame de qualquer material aí. E ele vai chegar no aquífero com certa facilidade. Devagarinho, devagarinho, de poro em poro, ele vai chegar até o aquífero. E o aquífero confinado é um pouco diferente. A gente tem uma camada entre a zona azul e a zona mais clara aí do bloco diagrama, que é uma camada impermeabilizante, uma camada de solo ou de rocha que é impermeável, que não é boa em transmitir água, como a argila, por exemplo. E essa camada acaba impermeabilizando e separando a superfície, né, onde a gente está andando, passeando, etc. e tal, da zona onde está o aquífero. Por isso a gente chama ele de aquífero confinado. Mas como esse aquífero é abastecido se tem essa camada impermeabilizante? Ela vai acontecer a recarga do aquífero lá na letra A.
lá em cima, lá nas cadeias montanhosas, digamos assim, do nosso desenho. Tá? Então lá é a zona de recarga. Lá, se eu derrubar minha Coca-Cola, ela vai chegar no aquífero. Tá? Mas em outro ponto, onde ali, por exemplo, está o poço comum, se eu derrubar minha Coca-Cola, ela não vai chegar no meu aquífero confinado lá embaixo. Então ele tem uma camada impermeabilizante que confina ele, mas ele tem sempre um ponto de recarga, geralmente em áreas topograficamente mais altas, em áreas mais elevadas. Outra classificação que é muito comum e muito útil para você, que vai trabalhar com hidrogeologia, com poços ou é curioso no assunto, é quanto ao tipo de porosidade. Então, geralmente, a gente tem 3 classificações quanto ao tipo de porosidade. A primeira diz respeito aos aquíferos porosos ou aquíferos granulares. São aqueles que têm a porosidade primária. Ou seja, entre um grão e outro dessa rocha, a gente tem espaços e todos esses espaços são preenchidos por água. Eles são típicos de rochas sedimentares. Então, ali na figura 1, a gente vê vários grãozinhos marrons e todos os grãozinhos são circundados, são preenchidos com água no seu entorno. Ele é típico do quê? Do arenito, dos colúvios e dos depósitos aluvionares ali, areias aluvionares do lado do rio, depósitos fluviais. Tá? Então, rochas sedimentares tendem a ser aquíferos porosos. Tá? No caso 2, aquíferos fissurais ou aquíferos fraturados. A gente está falando de rochas cristalinas, rochas com uma competência maior, uma dureza maior. Tá? Como os granitos, basaltos, gnáisses, né? Rochas ígneas e metamórficas de modo geral. E aonde que a água vai entrar? A água vai entrar nas descontinuidades, nas fraturas dessa rocha. Então é justamente nessa conexão entre diversas fraturas que a gente vai ter a água. Aí tu vai falar, pô, Gabriel, mas é muito pouca água, mano. Só na fratura, cara, é água suficiente para abastecer cidades, para abastecer vilas, para abastecer negócios, com toda certeza, tá? E, por fim, a gente tem o aquífero kárstico. O aquífero kárstico é o quê? É um passo a mais do aquífero fissural. A gente tem a água entrando nas fraturas e entrando nas descontinuidades dessa rocha. Só que essas rochas do aquífero kárstico são rochas carbonáticas, são como calcários e mármores. E as rochas carbonáticas podem sofrer dissolução com a passagem da água, principalmente com águas mais ácidas. Essa dissolução ao longo de anos, dezenas, milhares, milhões de anos, vai formando cavernas. E é nessas cavernas que a gente tem a presença de água. A única situação de aquíferos que se parece com rios subterrâneos, como muita gente falava, é no caso do karst, onde a gente tem cavernas preenchidas por água. Nos outros casos, o que a gente vê não são rios subterrâneos, como os rios superficiais, os rios que a gente vê no dia a dia. A gente tem a água preenchendo buraquinhos da rocha, espacinhos da rocha, fraturas da rocha. Isso é um aquífero e não os rios subterrâneos que muita gente nos fez acreditar, com exceção do aquífero kárstico. Tá? Então as cavernas são o melhor exemplo de aquífero kárstico. Então essas cavernas em algum momento foram preenchidas por água e tem que ter todo um cuidado com isso, porque a caverna é um grande vazio que está sobreposto por camadas e camadas de rocha e solo. Então quando tu tira aquela água da caverna, fica um vazio. Será que aquele vazio da caverna suporta o próprio peso? Quando ele não suporta, a gente tem o colapso de cavernas, o solapamento de caverna, que formam as dolinas, como o caso que aconteceu na Flórida, foi famoso, que várias mansões lá perto da Disney desabaram, né? Não sei se a mansão do Mickey, mas várias desabaram. Por quê? Porque justamente foi o colapso de cavernas subterrâneas. Com tudo isso, resumindo, a gente vê como o tipo de rocha e o tipo de material que constitui a rocha é importante para a gente determinar como o aquífero funciona, como o aquífero armazena água e como o aquífero vai fornecer água para o que você precisa. Então, por exemplo, a argila lá no exemplo de cima, ela é muito boa em segurar água. Ela é muito boa em reter água, mas ela tem uma péssima transmissividade. Então ela chupa toda a água, fica lá cheiona d'água, mas não passa essa água adiante. Então não é um lugar bom para fazer um poço. Ela é uma camada impermeabilizante. Mas já numa areia, num cascalho, a gente tem bom espaço entre os grãos, bom armazenamento de água e esses poros interconectados, fazendo com que tenha uma boa transmissividade dessa água. Então, saber a geologia é fundamental se tu quer saber de água subterrânea. E, em termos gerais, o que a gente precisa saber em termos de contaminação? Para tu falar de contaminação, primeiro a gente tem que falar de conceitos. Eu vou vir em outro momento falar desses conceitos, porque senão o vídeo fica longo, mas fundamental para entender o que é um conceito de poluição.
O que é um conceito de impacto ambiental? O que é um conceito de degradação ambiental? E para isso não tem jeito, a gente tem que ir na lei, a gente tem que ir nos livros acadêmicos e a gente tem que entender o que é isso. Mas de modo geral é com base nesses conceitos que a gente vai poder pensar como que é a contaminação de um aquífero. Então, por exemplo, nesse exemplo a gente tem uma indústria e ali em amarelinho a gente tem uma pluma de poluição sendo aplicada sobre o solo. O que é essa pluma? Para onde vai essa pluma? Ela vai ficar ali? Cara, ela não vai ficar ali. Essa pluma vai infiltrar no solo, vai infiltrar na rocha e, de acordo com a geologia, ela vai migrar para um determinado local. Nesse caso, a geologia, pela topografia e pela camada de rocha que tem aí, ela vai levar toda a poluição para o poço A e o poço B, daquela galerinha da Casa Amarela que tem uma agricultura ali. Isso pode comprometer seriamente a saúde daquela galera e a saúde das pessoas que consomem os produtos que ali estão. Mesma coisa nesse outro exemplo. A gente tem uma fossa séptica que está infiltrando material contaminante no solo e na rocha, e esse material contaminante está seguindo o quê? A estrutura desse calcário. Tá? E seguindo a estrutura desse calcário, ela vai acabar chegando no poço 1, do camarada lá que não tem nada a ver com a história. Então, nem necessariamente está próximo, mas de acordo com a estrutura da rocha, a gente está acabando contaminando uma outra comunidade que não tem nada a ver com a história. Então, por isso que saber e entender a geologia de um local é fundamental. E para fazer isso não tem jeito, é mapeamento geológico. Mapeamento geológico envolve trabalho de campo, envolve investigação do subsolo através de sondagens, sejam elas de solo ou de rocha, como na sondagem de SPT de solo e a rotativa para rocha, e também geofísica, métodos indiretos. Às vezes é caro perfurar, fazer um poço de inspeção, fazer uma sondagem. Então a gente usa a geofísica para tentar entender o que tem embaixo da terra sem ter que abrir um furo. E, lógico, ensaios de laboratório. Só com base nisso, em dados reais de poços que já existem, que a gente pode ter acesso através do CH, site da CPRM, que eu vou deixar o link abaixo, é que a gente vai entender melhor como são os aquíferos do Brasil. Então, se você quiser entrar agora no site do CH, eu vou deixar o link aqui embaixo, cada pontinho azul desses é um poço oficializado perfurado no Brasil. E se a gente clicar num desses poços, a gente tem uma relação, um relatório bem simples de alguns aspectos quanto à vazão dessa água, qual o tamanho desse poço, quantos metros ele foi perfurado, qual que é o tipo de material que foi usado para construir. Algumas descrições são melhores, outras são piores, são melhores e piores, de acordo com o grau do carinho e da dedicação da pessoa que mandou o relatório. Mas isso é muito legal para a gente ter uma noção de quantos poços tem na sua cidade, quantos poços tem no seu bairro, quanto de água tem sido extraída de lá, sabe? Então é muito legal, inclusive tem um espaço para análises químicas, a gente pode dar uma olhada quanto às análises químicas, nem sempre esse campo está preenchido, mas de toda forma é um dado público, é um dado aberto, que você pode tentar ir lá, fuçar e dar uma olhada, inclusive exportar os dados numa tabela do Excel e trabalhar com eles, tá? E é com base nesses dados todos, de poços, de geologia, de ensaios, que a gente vai desenhar todo o mapa hidrogeológico do Brasil, a gente vai identificar todos os aquíferos do Brasil e poder identificar também os seus usos, quais são os diferentes usos desses aquíferos, quais são os riscos de contaminação que eles têm, e é só com base nessa coletânea de dados, nessa coletânea de informações que a gente pode chegar lá. Bem, eu acho que por hoje é só, senão o vídeo fica gigante. A gente volta mais adiante para falar um pouco mais de aspectos mais detalhados dos aquíferos. Espero que tenham gostado e até mais. Tchau, tchau!